construção e no aprimoramento do SUS, do Sistema Único de Saúde, em diferentes espaços, sejam profissionais de saúde, trabalhadores e trabalhadoras da ponta, gestores e gestoras, militantes e protagonistas de movimentos sociais, práticas populares de saúde, estudantes, professores, professoras, técnicos e técnicas das instituições de ensino, né? E trabalhadores de outras áreas também das políticas públicas e sociais. Então, é um grande espaço de encontro que a gente quer construir com esse nosso curso. Um espaço onde a gente se encontre para a gente aprender junto, né? E aprender em comunhão e aprender também com a participação de convidados e convidadas que estão construindo cotidianamente a educação popular, nessa interface com a promoção da saúde, com a participação popular em diferentes cenários, contextos e espaços, país afora. E aí o curso é muito um lugar de encontro e, ao mesmo tempo, de mobilização, para que a gente, saindo das aulas, a gente possa voltar para os nossos espaços de trabalho, de encontro, de experiências, e a gente possa enriquecer e aprimorar as nossas experiências a partir desse nosso encontro, dos nossos diálogos, né? O curso ele é promovido pelo programa de extensão PNAB, que é um programa Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica. É um programa que já tem 14 anos de estrada, vinculado à Universidade Federal da Paraíba, através do Departamento de Promoção da Saúde e o Departamento de Nutrição, aqui dessa instituição, que tem o apoio também da pós-graduação em Educação e a pós-graduação em Saúde Coletiva. Tá? E é um curso assim, extremamente protagonizado do ponto de vista da gestão por estudantes da universidade que, trabalhando, né, na extensão com a gente, dão esse toque de criatividade, de qualidade, de organização, né, de construção de um trabalho muito rigoroso e atencioso para desenvolver o melhor espaço pedagógico possível para vocês. Né? Então, vocês já aí conheceram Ingrid, que vai estar junto com a Elisângela, que está aqui também, vocês já conheceram, e a Anaísa, que eu não sei se chegou, que são as 3 estudantes que vão liderar esse processo de organização. Eu sou Pedro Cruz, sou professor do Departamento de Promoção da Saúde da UFPB, um dos coordenadores do PNAB, e vou tentar não atrapalhar muito vocês, nem Ingrid, nem Elisângela, nem a Anaísa. Eu estou assim, com o maior prazer e alegria acompanhando elas e acompanhando vocês para que a gente possa ter um curso muito legal, muito bacana, para que seja realmente esse espaço de encontro, para que a gente se fortaleça nesse nosso encontro. Se fortaleça na construção de práticas educativas emancipadoras, humanizadoras, nos nossos serviços de saúde, nos movimentos sociais, nas escolas, nos serviços de assistência social, nas universidades, nos vários contextos, tá bom? E é isso que a gente quer, que a gente possa, nas nossas práticas, no cotidiano, na microcapilaridade das nossas práticas sociais e educativas, a gente possa cultivar relações humanizadoras, como eu disse, a gente possa desenvolver perspectivas emancipatórias e a gente possa, sobretudo, fortalecer a democracia, né, que estamos cada vez mais precisando reafirmar, fortalecer relações pautadas pelo carinho, pelo apoio, pela paixão pela diversidade, pela convivência, pela tolerância, pela diferença e pelo respeito às instituições e à democracia. Isso a gente faz desde a microcapilaridade das nossas ações até os mais altos escalões da República. A gente precisa ter isso muito claro. Né? Então, muito obrigado assim, a presença de todas e todos vocês. Obrigado a Elisângela e a Ingrid por darem pontapé inicial aí nas nossas atividades. A Anaísa também que vai estar com vocês. E eu vou já... Né? Sim, só lembrar o seguinte, Ingrid, na verdade, a nossa programação vai até início de dezembro, porque nós vamos ter feriados nas terças-feiras. E aí, nesses feriados, a gente não vai ter aula. Então, hoje, quando eu estava efetivamente registrando o curso no nosso sistema, que daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai dar o sinal para vocês se registrarem no sistema institucional da UFPB, para que vocês, no final, recebam um certificado, tudo.
E aí, por exemplo, dia 7 de setembro é feriado, 12 de outubro feriado, vários feriados, 2 de novembro caindo na terça-feira. E aí a gente não tem aula, a gente vai pular. Então, esse nosso cronograma vai até início de dezembro, mas como o Ingrid falou, todas as terças a gente está aqui, né? E uma coisa também importante, reforçando o que a Ingrid disse, a cada semana a gente pode começar com 5 minutos com a mística ou com a apresentação cultural e artística de vocês. Então, quem quiser. E essa apresentação pode ser assim, eu vou trazer uma música. Feito a gente fez hoje no início. Compartilhe uma música que você acha importante no YouTube. Quem quiser, por favor, pode se colocar no e-mail que a gente vai criando aí a ordem de para toda aula uma pessoa desse momento. Ou se quiser se apresentar, compartilhar seu repertório cultural e poético, fique à vontade. É coisa de 5, 10 minutos no máximo no início da aula a gente vai estar fazendo, tá? Bom, então vou passar de volta para a Ingrid, que ela vai acolher, e nós vamos começar hoje com o luxo de ter o nosso querido Elias como convidado na aula inaugural. Ingrid? Oi, gente, é porque tem tantos carinhos familiares que eu acabei esquecendo de me apresentar, né? Mas que bom que tem gente nova. Eu sou Ingrid, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, mas eu estudo medicina na UFPB, na Paraíba, em João Pessoa. E eu faço parte de um programa de extensão, que é o PINAB. E eu sou muito grata por viver esse momento aqui junto com vocês, tá? Mas agora, seguindo o nosso curso, eu vou apresentar Elias. Ele é educador popular, poeta, escritor e compositor, natural da cidade do Crato, Ceará, e ele é residente em Fortaleza. Arte, cultura e saúde evidencia sua atenção como poeta e compositor. Ele é autor dos livros Diversidade Poética, Luta de Paz, Cantos de Amor, Saúde e Cultura em Sínteses Criativas e do CD, que se chama Saúde e Cultura em Versos e Canções. Ativo militante do Movimento de Educação Popular em Saúde da ANEPS, na construção da PINEP SUS e na estratégia de Ciranda da Vida. Então, Elias. Então, gente, boa noite. Tá chegando direitinho o áudio aí? Tudo certo, Elias. Estamos te ouvindo. Boa noite. Uhul! Que bom te encontrar! Uau, que satisfação poder estar nessa noite com vocês, a convite do professor Pedro Cruz, né? E poder falar um pouco sobre esse tema que, para mim, ele não é só instigante, ele é apaixonante, faz parte das minhas emoções e das minhas vivências. A partir da arte, a partir da cultura popular e também a partir do lugar da saúde, que foi na saúde onde eu ressignifiquei a minha poesia, a minha escrita, a minha militância e a minha vivência. Mas, na verdade, como eu não vou aqui falar de mim, vocês já falaram um pouco aí, eu vou começar lembrando uma frase do Paulo Freire, onde ele diz que educar é impregnar de sentido tudo aquilo que fazemos a cada instante. E é muito significativo colocar essa frase do Paulo Freire e fazer um link com uma fala que eu faço, que inclusive está nesse livro que vocês citaram aí, no Saúde e Cultura, onde eu digo que educar, que a melhor educação é aquela que educa para a vida, é a que ensina a viver em comunhão com a terra e com as pessoas, amando bem mais que amado, amado por viver amando. E em tudo que fizer, em tudo que professar, construir o sentido do cuidado. O cuidado com a semente que plantou e germinou. Dedicar-se à tarefa de regá-la com amor. A educação popular ensina a gente a viver, e a viver de ser para ser. O princípio comunitário do respeito e do diálogo, e da convivência entre iguais e desiguais, principalmente na valorização
das diferenças. Então, é nessa perspectiva que eu gostaria de conversar um pouco com vocês, mas, sobretudo, trocar ideias, né? Trocar ideias, porque são nessas ideias que a gente vai pensar a educação popular, não apenas do ponto de vista conceitual. Nós estamos celebrando 100 anos de Paulo Freire. E Paulo Freire, para além dos conceitos, ele vivenciou e ensinou a vivenciar a educação popular. Então, educação popular não se trata apenas de conceitos da academia. A academia é muito importante também nesse contexto da educação popular, porque a educação popular é também ciência. Quando nós pensamos em metodologia, quando nós pensamos em práticas educativas, nós vamos ao encontro da ciência de Paulo Freire. Mas quando nós pensamos também em vivência, no verbo vivenciar, aí é que nós vamos, de forma potente, ao encontro da educação popular, trazendo essa bagagem dos conceitos, trazendo essa bagagem da experiência, mas, sobretudo, do saber de experiência feito. Eu creio que, assim, a gente celebra de forma profunda também os 100 anos de Paulo Freire, né? Então, por essa razão, eu me remeto também para a perspectiva do ser educador, do ser um educador popular. E aí tem uma musicazinha que eu trabalhei, em que eu cantava para mim mesmo, né? E, na verdade, eu desacralizei uma melodia de Padre Zezinho para contextualizar isso num momento em que eu me encontrei num evento de educadores, e aqueles educadores estavam muito abatidos, muito subjugados também pelo processo de uma educação que não transforma, de uma educação só bancária. E aí, uma forma de conversar com eles e de também gerar um ânimo foi dizendo para eles assim: educador eu fui, educador eu sou, educador serei se não mudar este meu foco, me aprimorarei se enquanto educador for sempre ao encontro sem fugir de outros enfoques. Então, o que seria ir ao encontro da educação? E o que seria ir ao encontro da educação popular? Eu creio que ir ao encontro da educação é ir ao encontro das pessoas, é ir ao encontro dos territórios de vida e história, no qual essas pessoas fazem a sua vida acontecer, fazem a sua história acontecer, projetam a sua vida, né? Constroem os seus projetos de vida. Isso é ir ao encontro da educação popular. É também pensar na prática, muito embora nós estamos muito vivenciando uma cultura individualista, pelo tipo de sistema em que a gente vive, e muitas vezes a gente está escravizado a esse sistema também, então a gente muito é projetado a viver o nosso individual. Como é bom a nossa individualidade, como é bom as nossas particularidades, mas como é maravilhoso e maravilhosa a nossa coletividade. Então eu digo assim: quando o coletivo fica para depois, quando fazer roda já não vale mais, é sinal de crise a separar nós dois. Escola perde o rumo e eu fico sem paz. Então, essa perspectiva de uma educação popular, que como ela é um saber de experiência feito, fundamentalmente ela precisa ser coletiva, ela precisa ser coletivizada, ela precisa ir ao encontro, como eu falei. E aí eu continuava dizendo para aqueles educadores assim: quando o coletivo se organiza mais, quando a roda gira e não sai de moda,
É sinal de afeto a juntar nós dois. Educação se abraça e a paz se faz em roda. Então, essa é a grande perspectiva da educação popular. Nós estamos vivendo um momento no Brasil e também no mundo em que parece que os nossos valores estão sendo desconstruídos, né? E aí a educação popular chega para a gente com princípios fundamentais para a gente, na verdade, reconstruir uma perspectiva de vida em comunidade, reconstruir também uma perspectiva de país, quando nós estamos tão ameaçados por uma cultura de morte, por uma cultura de violência, em que fazer arminha é um negócio, parece que é o bam-bam-bam da coisa, em que negar aquilo que é lógico, aquilo que é científico, também parece ser um negócio assim mirabolante. Então, é fundamental a gente pensar numa perspectiva de resgatar valores. Então, se eu sou educador popular, independente da profissão, independente da carreira que eu abraço, mas se eu sou educador popular, essa minha profissão ela ganha um boom. Se eu sou lixeiro, por exemplo, se eu trabalho se eu sobrevivo trabalhando nessa profissão de lixeiro, de reciclador de materiais sólidos, de reciclador de lixo, se eu penso como educador, eu já não sou só lixeiro, eu sou ambientalista, eu sou reciclador do meio ambiente, eu sou educador ambiental. Então, eu não sou só lixeiro, eu não sou só gari, né? Mas também, se eu sou economista e eu sou educador popular, eu também já olho para a economia na perspectiva de cuidar da casa, de cuidar do mundo, de cuidar da vida das pessoas de forma mais integrada. Eu não olho para a economia e eu não trabalho como Paulo Guedes, por exemplo, trabalha, a economia do horror, a economia que nega os direitos fundamentais para uma vida digna. Eu vou pensar nessa economia como cuidar do nosso planeta, da nossa casa, do nosso mundo, como sempre nos lembra Leonardo Boff. Então, essa é a nossa grande perspectiva. E eu sei que o tempo de vocês tem começo, meio e fim, e eu estou aqui numa parte de abertura desse encontro, mas para mim pensar e falar também de uma forma muito simples, mais simbólica, e usando uma linguagem também que às vezes ela é, vamos dizer assim, discriminada, mas que nós precisamos cada vez mais valorizar, que é a linguagem da poesia. Então, eu pedi emprestado e pedi ao meu parceiro aqui de Fortaleza, Edson Oliveira, que o Pedro Cruz também conhece tão bem, e que alguns de vocês conhecem, e que é meu parceiro no dia a dia nos trabalhos da educação popular em Fortaleza. Então, eu pedi para ir pensando algumas palavras no cordel dele para falar para vocês hoje. E ele me autorizou. E aí, pensando assim, algumas estrofes do cordel dele, onde ele diz assim: há muito vem se falando de educação popular, numa prática inclusiva que conseguisse juntar coisas que o povo sabia com o saber da academia para a saúde melhorar. A educação popular é bom que seja lembrado que ela já existia desde o século passado. Nasceu da luta do povo, que sonhava um Brasil novo, justo e democratizado. E aí, quando nós vemos hoje que querem desdemocratizar o Brasil, nós precisamos ficar preocupados. Mas nós precisamos, principalmente, pegar um dos princípios da educação popular, que é o princípio problematizar. Porque, de fato, estão querendo transformar o Brasil vamos dizer assim, numa vertente novamente autoritária. Claro que nós temos uma história autoritária,
desde que o Brasil foi invadido. Mas nós precisamos pensar nesse país cada vez mais democratizado, e não o contrário, como essa gente que está desgovernando o Brasil, que não está gerando governança coisa nenhuma, que, na verdade, estão destruindo o que já foi construído aos trancos e barrancos pelo povo brasileiro. Aí nós precisamos nos voltar para essa questão da educação popular, na perspectiva do princípio da emancipação, do princípio da autonomia, do princípio do diálogo, do princípio da problematização e, principalmente, do princípio da amorosidade. Porque a amorosidade ela é transformadora para nós que não queremos que isso aconteça no nosso país. A amorosidade pode nos juntar e nos unir cada vez mais, pode nos ressocializar, pode nos comunitarizar, fazermos um caminho de volta para que nós possamos tomar das mãos, resgatar esse país que é nosso, e não deixar que ele se perca para essas mãos tiranas, para esses pensamentos cretinos que estão dominando o Brasil hoje. E aí é preciso também, dentro desses versos do Edson Oliveira, a gente colocar o seguinte: foi no campo da saúde aonde a educação popular mais cresceu. Com a força dos movimentos, pouco a pouco floresceu. Virou política de Estado. Antes desse resultado, muita coisa aconteceu. Foi preciso muita luta e muita organização. Com a criação dos movimentos, cresceu a articulação. E um trabalho bem sério, que levou o Ministério a dar sua aprovação. E aí a gente começa a falar dos princípios da educação popular, nesse cordel do Edson Oliveira, que eu adaptei um pouco. Os princípios da educação popular estão muito entrelaçados. Diálogo, amorosidade e saber compartilhado. Luta por emancipação, com a problematização e as práticas de cuidado. A construção compartilhada tem a função de humanizar os cuidados com a saúde, revelando um novo olhar de uma luta coletiva, justa e participativa, para o sujeito emancipar. É preciso superar toda forma de opressão, presentes em nosso meio, violência e exploração. Só de modo coletivo, junto e participativo, constrói-se a emancipação. Na educação popular, ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam compartilhando o que têm. Saberes, experiências, conhecimentos, vivências, para todos viverem bem. O povo tem sabedoria, independente da idade, do lugar onde vive, quer no campo ou na cidade. É bom a gente aprender que na arte de viver não existe faculdade. Pois, por favor, meu compadre, me explique esse negócio, pois é uma confusão que já está me dando um troço. Mas como eu não sei ler, tento até entender, mas o diabo é que não posso. E aí, assim, muita gente, pessoal, não entende esse negócio de educação popular. A gente vai querer que o Bolsonaro entenda de educação popular, que o Paulo Guedes entenda de educação popular, que os seus ministros entendam de educação popular. Se eles entendessem de educação popular, eles não seriam o que são. Eles não seriam a destruição que são, né? Se, infelizmente, a cultura que desgoverna o nosso país e muitos países do mundo entendesse um pouco mais de educação popular, nós seríamos um povo mais livre, porque, assim, fala-se muito e fala-se que nós somos livres. Mas quando nós olhamos para a situação de vida das pessoas, de sobrevivência das pessoas, quando nós vivemos hoje a humilhação da fome novamente, nos 4 cantos do Brasil, quando nós vemos a carga pesada do desemprego e quem está trabalhando os baixos salários,
e a ameaça constante e o assédio moral diante de um quadro como é esse que nós estamos vivendo, então nós vamos ver que essa liberdade ela é fictícia. E aí nós precisamos nos remetermos para a educação popular para nós pensarmos que não é só uma questão de sonhar com essa liberdade, é uma questão de sonhação, é agir e pensar para que nós possamos, aos poucos, em cada lugar, em cada comunidade, em cada experiência, a gente ir transformando aquilo que é possível. E ninguém sozinho é transformador. Ninguém sozinho sequer se transforma. A gente só pode se transformar juntos. A gente só pode, na verdade, mudar as coisas se for juntos. Então, é nessa perspectiva que eu vim colocar um pouco para vocês sobre esse negócio de educação popular, né? E aí também, esses princípios da educação popular, eles nos remetem para alguns eixos que nós podemos pensar como forma, quando nós formos pensar na ação concreta da educação popular, quando nós formos olharmos para a metodologia, por exemplo. Com que metodologia? Qual é o método? Aí nós vamos ver que a metodologia a gente também constrói juntos, que não é a questão de alguém sozinho montar um laboratório sem a participação dos outros e pensar que está construindo uma metodologia que vai dar conta de uma realidade, né? Mas pensar nessa construção de uma metodologia juntos. Para pensar na construção da metodologia, é também preciso a gente incorporar alguns eixos de atuação dessa educação popular. Então, um dos eixos é a questão da participação. Participação é fundamental, porque é na perspectiva participatória que a gente vai olhar para o território, que a gente vai olhar para o posto de saúde. Por exemplo, eu que venho das práticas de educação popular, olhando para a promoção da saúde, então a gente vai olhar para o posto de saúde pensando na perspectiva da participação. Como integrar mais servidores e usuários em um posto de saúde? Como integrar a comunidade àquele posto para que aquele posto não seja uma ilha dentro da comunidade, lotado de profissionais de saúde, às vezes sem resposta para grandes problemas e grandes demandas e a demanda reprimida. Então, como olhar para essa perspectiva da participação nesse contexto? Como pensar a participação para mudar a realidade maior do nosso país? Como pensar, pensando que a pandemia vai passar, como voltar para as ruas, como fazer com que as ruas novamente se floresçam com a participação das pessoas, para que a gente possa carregar essa amorosidade que nós temos em nós, no nosso peito, no nosso coração e na nossa mente, para as ruas do nosso país, para buscar transformar essa realidade, né? Aí a gente pode olhar também, olhando para essa amorosidade, olhar também para o eixo do cuidado. Educação popular é cuidado. Educação em si é cuidado. Quando eu educo, quando a gente educa e quando a gente se educa, a gente está cuidando das pessoas e está se cuidando. Então, o eixo do cuidado é muito importante. Quando eu olho para a educação popular em saúde, eu logo vejo que ela está muito ligada com as práticas integrativas e complementares de saúde, com as práticas de cuidado. Eu logo vejo que a educação popular vai dialogar com a farmácia viva, com as plantas medicinais, com as várias práticas terapêuticas que nós temos nas práticas integrativas, né? Então, isso é muito importante a gente observar também, né? A gente precisa segurar esses eixos quando a gente pensa que nós vamos produzir, vamos dizer assim, ou inventar, ou recriar metodologias com o sentido da educação popular. Quando a gente observa, por exemplo, metodologias ativas, se a gente adiciona ali algum tempero da educação popular, logo essas metodologias ativas, todas elas passam a ser também tecnologias leves, pedagógicas,
para a gente desenvolver a nossa educação popular. Então, é um pouco nesse contexto que eu queria falar para vocês. Eu acho que eu já estou estourando o tempo, possivelmente, que o Pedro Cruz falou para eu ser rigoroso. Não foi, Pedro? Mas assim, era para introduzir um pouco esse tema para vocês de uma maneira leve, de uma forma, quem sabe, um pouco vivencial, né? E vocês sabem que na educação popular, a cultura é um outro eixo fundamental. Não dá para a gente pensar a educação popular sem pensar cultura, sem pensar cultura popular, sem pensar as linguagens da arte, né? Então, é fundamental a gente estar sempre fazendo a liga entre cultura e educação popular. Então, quando a gente pensa educação popular, participação, cuidado, humanização, por exemplo, e cultura, a gente logo vê que tudo está ligado. Ligas e redes são tecidas e conectadas para dar conta da vida em comunidade. E é esse o nosso grande objetivo da educação popular. Quem sabe não é dar conta da vida em comunidade, mas fazer com que a vida em comunidade esteja na nossa conta, esteja no nosso pensamento, na nossa prática, esteja nas nossas profissões, ou seja, porque o que são as carreiras, o que são as profissões, a gente olhando com os olhos da educação popular, senão missões que a gente tem para ir ao encontro, né? Então, é por isso que eu digo assim, quando a educação se abraça, a gente fica contente. Quanto mais nos abraçamos, menos ficamos doentes. A educação que acolhe é a mesma que regenera. A educação que acolhe é a mesma que regenera. Só a doença no mundo, porque o amor não impera. Então, gente, eu espero ter cumprido aí esse meu papel, assim, simples, humilde, com uma linguagem também que eu espero que tenha alcançado a todos vocês, e que não tenha sido complicado entender o que é essa vivência da educação popular. Eu quis atingir mais esse olhar da vivência, vivenciador que sou. E agradeço a vocês por terem me escutado até aqui. É isso. Foi ótimo, Elias, foi maravilhoso. Muito obrigada. Gostaria de saber se alguém quer comentar acerca do que Elias falou e cantou e contou para a gente, né? Sobre os princípios da educação popular, o que a gente aqui juntos estamos fazendo aqui o que nós estamos juntos fazendo aqui nesse momento, né? Qual é o nosso potencial, o que pode ser feito. E aí, alguém quer comentar um pouco? Eu. Pode falar, Gorete. Que sou suspeita. Olha aqui, ó. Eu sou suspeita. Vocês estão vendo? Gorete! Minha querida Gorete. Esse é o livro do meu mestre, que me ensinou a fazer o controle social, que eu fiquei encantada e até hoje faço. E aqui, ó, nosso Ed Pop SUS aqui no Ceará, com nossa querida Vera Dantas, minha mestra também, querida professora, nosso Edson, Maiana Dantas. E é isso, estou no Esperançar em tempos de barbárie com Paulo Freire, estou me alimentando dessa água para estar todo dia nos territórios, lutando e mostrando que nós vamos resistir, resiliência. Ó, cadê? Assim, ó, somos livres! Uhul! É assim que cearense comemora as coisas. Assim. Valeu, Gorete. Obrigada, Gorete. Mais alguém, gente? Estamos nesse espaço agora livre para conversar, dialogar, então sintam-se livres para falar. Boa noite. Eu me chamo Ana Rita, sou de Chalá do Norte, Minas Gerais. Eu achei super bacana quando Elias fala
sobre envolver a cultura, né, de um povo na educação popular. Eu venho de uma cidade que ela é praticamente 100% quilombola, e quando a gente vai nas comunidades, né, remanescentes quilombolas, e chama essa comunidade a participar das ações coletivas da saúde, a gente sente o prazer dessas pessoas nessa participação e como elas ficam felizes em trazer o seu saber para dentro do nosso conteúdo. Então, eu acho que a gente deve aproximar mesmo, essa aproximação é necessária, né, para que a gente consiga realmente levar o nosso saber saúde e aprender com que as pessoas tenham a trazer para a gente também. Muitas vezes a gente acha que a gente é detentor do saber por ser um profissional da saúde. E a gente esquece que quem está lá na ponta, ele tem muito a ensinar, né? A cultura nos ensina muito. E ela tem que ser trabalhada nos espaços de coletividade. Obrigada, Rita. Isso mesmo, gente. Mas alguém que quiser falando pode levantando a mão. Mas como não está muito disputado, pode ir falando aí também. Quem for falando pode ir se apresentando também, porque a gente vai se conhecendo melhor. Pode falar, Rosângela. Eita, você quer falar? Não sei se a Rosângela está conseguindo, por enquanto. Rosângela não está conseguindo ligar o microfone, não? Desliguei? Agora ligou, pronto. Pode tá ir, ok. querida. Meu nome é Rosângela, eu sou aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? Eu sou formada em assistência social, pós-graduada em ciência, arte e cultura da saúde, mas atualmente eu trabalho como agente comunitário aqui na comunidade. Então, a gente trabalha na base mesmo, nas visitas, no conhecimento, e a gente acaba se compartilhando, né? E eu achei isso muito legal, o Elias, falar sobre a saúde, né? A gente toma aqui na ponta e às vezes a gente não é escutado, né? Tem muita proposta, mas a realidade é totalmente diferente, né? A gente vê as deficiências, o sistema às vezes não funciona direito, mas o que a gente leva, né, para eles é o mínimo e faz a diferença, né? Às vezes é um conhecimento que você sabe mais, às vezes eles nos mostram também o que a gente às vezes sabe, às vezes não sabe. Então é um compartilhamento, né, do saber também, do trabalho. Então, eu acho que a educação popular faz parte mesmo, a gente tem que participar disso, é na cultura, é na saúde, é no lazer, é na proposta que às vezes as pessoas querem, mas às vezes não conseguem, porque o município como eu posso dizer, o município não tem aquela infraestrutura, né, para dar a qualidade que deveria ser. Então, eu acho que o mínimo que a gente faz, eu acho que a gente faz com que a vida da pessoa possa estar mudando também, né? Obrigada, Rosângela. Obrigada. Sua participação e colaboração, Pedro. Obrigado, Rosângela, também. Não, eu queria perguntar para Elias, assim, que duas coisas, né? Uma dentro da outra. Primeiro, você falar um pouco, Elias, né? Como você participa, você tem uma longa experiência nesse desafio que é levar a educação popular, essa forma de fazer, de conduzir, o processo de relação, processo educativo, de levar a educação popular em saúde para os serviços de saúde, para o contexto concreto dos serviços, das unidades básicas, dos territórios. Então, eu queria escutar um pouquinho você falar como era esse desafio, né? De levar a educação popular em saúde para os serviços. Como é que era isso? E aí a segunda pergunta que está dentro dessa é como é que era levar a educação popular para os serviços com essa
linguagem e essa perspectiva da arte e da cultura, né? E que diferencial isso fazia, né? Na sua visão, ou seja, que diferencial a arte e a cultura traz para potencializar a educação popular como uma forma da gente pensar o serviço de saúde. É isso. Só aproveitando, porque Wagner perguntou aqui no chat, eu já compartilho um pouquinho do que você perguntou, só para, quando o Elias for falar, para ele falar dessa possibilidade de introduzir a cultura, né, dentro desses espaços de saúde e como é que a gestão lidava com isso, né? Como incluir a gestão nisso, no seu processo. Se você tiver alguma experiência também que puder incluir nessa sua fala agora, Wagner agradece. Certo. O desafio da educação popular na saúde, pelo menos sob o nosso ponto de vista aqui de Fortaleza, do Ceará, de uma experiência que começou em 2005, na gestão de saúde de Fortaleza, a partir do Cirandas da Vida, eu confesso para vocês que foi mais fácil, mais tranquilo trabalhar a educação popular na saúde do que na escola. Porque a gente teve algumas experiências de educação popular nas escolas, mas havia como que um arcabouço protetor daquele jeito da escola vivenciar seus processos e também em alguns períodos em que os professores estavam muito massacrados por salários achatados, por muita carga de trabalho, eles não se abriam muito para novas experiências. Então, eu até, em algum momento, eu cheguei a dizer, em alguma das nossas vivências, que era mais fácil a gente abraçar o povo da saúde do que abraçar o povo da educação, por incrível que pareça. A escola, como aquele ambiente, vamos dizer assim, meio que feudal, sob um certo aspecto, de não aceitar novidades. Já na área da saúde, isso parecia mais leve, né? Então, a gente foi levando e trabalhando as temáticas dentro da saúde, as vivências, os processos, as metodologias, né? De uma forma muito mais engajada com os trabalhadores em saúde do que em alguns ambientes de educação, né? Formais de educação. E essa experiência ela foi, na verdade, muito rica para essa história da educação em saúde no Brasil, da educação popular em saúde no Brasil, não só no Ceará, porque, como vocês viram, mesmo no texto do Edson, Pedro, a gente fala que foi no setor de saúde, no lugar da saúde em que a educação popular mais cresceu. E, a meu ver, isso é verdade, a partir do protagonismo dos movimentos, como a ANEPS, a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas, né, em saúde, também no Movimento Popular de Saúde, a partir desse protagonismo. Foi a partir desse protagonismo que a Abrasco, num determinado momento, também foi pioneira em admitir um grupo de educação popular, um grupo de trabalho da educação popular. As universidades também foram se abrindo e se expandindo nessa perspectiva da educação popular, né? Então, cursos começaram a acontecer, foram sendo criados, movimentos nas universidades foram sendo criados também. Então, foi uma felicidade e foi uma construção muito proativa, muito consequente a inserção da educação popular na saúde, olhando principalmente para esse movimento aqui no Ceará, principalmente em Fortaleza. A cultura, ela veio junto, porque quando a Vera Dantas e outros companheiros aqui do Ceará forjaram o programa, a Estratégia Cirandas da Vida, inicialmente um projeto colocado no programa de governo da então prefeita Luiziane Lins, lá pelos idos de 2005, elas traziam esse referencial de que cada educador, de que cada integrante da Ciranda da Vida era um educador popular.
consequentemente, esse educador popular trazia também alguma linguagem da arte, né? E das práticas integrativas para dentro do processo. Então, a gente já chegava com essa educação popular implicada na arte. Era na arte da poesia, era na musicalidade, era na cenopoesia, que depois chegou o Ray Lima para abrilhantar mais ainda, para iluminar mais ainda esse processo. Então, tinha essa riqueza toda. E eu, que era um poeta muito reservado, muito na minha, escrevia quase para mim mesmo, eu comecei a expandir essa minha poesia. E, de repente, essa minha poesia virou composições musicais também. Eu comecei a compor, porque eu passei a ver que na saúde também havia muito pouca coisa de música. Se você olhar para o cancioneiro popular brasileiro, você vai ver poucas letras que falam de saúde. Você vai ver ali uma Rita Lee, que tem uma música voltada para a saúde, que dá uma pinçada de saúde. Você vai ver um outro, mas não tinha muito. Então, eu disse, não, esse campo aqui é legal. Eu vou começar a pensar em como colocar algumas melodias nessas poesias, tematizando a saúde. Aí foi assim que começou. Aí foi bonito ver que no Brasil isso também começou a ser forjado mais, a ser construído mais, né? E as pessoas viviam muito de paródias. Os agentes comunitários de saúde, por exemplo, eles trabalhavam muitas paródias. Eles não criavam suas próprias melodias. E, a partir daí, também, aqui em Fortaleza, no Ceará, a gente começou a ver muita gente criando música tratando de saúde, falando de saúde, né? E muita poesia também falando de saúde. Aí veio o Teatro Fórum para dentro da saúde, veio a cenopoesia, veio muitas estratégias com arte e cultura, potencializando a educação popular. Foi isso, Pedro. Obrigado, Elias. Vamos passar agora para uma nova rodada de contribuições do pessoal. Primeiro, Kishihá. Desculpa, fica à vontade. Ingrid, eu só falei porque tu tinha saído, não foi? Caído. Agora voltou. Então, gente, boa noite. Eu sou Kishihá, moro aqui em Curitiba, mas eu sou originária do Acre. Eu pertenço a uma nação originária Jamamadi, que é uma nação que vive no coração da Amazônia há 5.000 anos, né? E eu não sou uma profissional da saúde, mas, querendo ou não, a saúde mora na minha família, ou seja, a minha mãe é uma xamã, né? De consequência, eu também sou. E eu, de profissão, sou professora de educação infantil e gestora pública. Mas, assim, eu me interessei por esse curso porque aqui em Curitiba eu acompanho 2 ocupações, ou seja, de moradores, né? E se não tivesse ocupado aquelas áreas, estavam sem teto, em situação de rua, né? Com filhos e etc. E nesse trabalho popular, nas ocupações, a gente resolveu criar um espaço onde as pessoas pudessem, porque como não tem muita assistência da prefeitura, tipo posto de saúde, né? Por ser uma ocupação, as pessoas têm que se deslocar para longe para poder ter essa assistência, a gente criou essa alternativa. E só tem um jeito, se informar e informar, né? É a melhor coisa. Então, o objetivo de eu estar nesse curso também é isso, né? Para estar ouvindo, trocando saberes, conhecendo mais, para poder ter, de fato, uma ajuda real, né, na vida das famílias. E ali eu acompanho com o movimento, que é um movimento, né, que eu faço parte, que se chama Movimento dos Trabalhadores por Direitos. Né? E lá dentro desse movimento, a gente tem várias iniciativas também coligadas com a ajuda também do pessoal do MST, que é os trabalhadores, né, das áreas rurais do Sem Terra. Né? Então, e quando fala aqui de cultura, o que eu vejo, assim, sendo uma originária que mora na cidade, né, que tem todo esse empenho também a nível social, eu vejo que é muito rico o saber das pessoas, das mulheres, né, e é muito desvalorizado mesmo. Né? É como se a saúde formal não nos escutasse. Primeiro, nós, como originários, todos os nossos conhecimentos são anulados, né? Pela nossa sociedade, e etc.
É como se as medicinas, a maior parte delas, não tivessem vindo dos nossos saberes, né? Não são reconhecidos, mas a maior parte deles vieram, né? Desses saberes. E nessas ocupações, o que eu vejo é que muita coisa se resolveria e até seria, né, de grande ajuda para o orçamento público, uma grande solução, né, se fossem colocados em práticas. E aqui entra a minha pergunta para o nosso poeta Elias, assim, como fazer com que esses saberes, tudo bem, saberes valorizados são, mas eles existem, eles estão aí no meio do povo, né? Como fazer com que isso, as pessoas se sintam mais seguras? Eu, por exemplo, sei tantas coisas, assim como minha mãe, assim como muitas mulheres da ocupação, mas nos sentimos inseguros de colocar em prática. Como fazer para que a gente se sinta mais, sei lá, mais corajosos? Eu gostei dessa coisa da música, da poesia, né? Mas aí aqui entra outra vez a insegurança, né? Mas eu não sou poeta, eu não sou músico. Como faço? Sabe aquela coisa do boneco desengonçado? Não sei se consigo formular bem a pergunta, mas eu espero que o nosso poeta tenha me entendido. É isso. Certo. Eu já ouvi em algum lugar a seguinte frase: como ele não sabia que aquela coisa era impossível, ele foi lá e fez, né? Então, a perspectiva primeira é a gente se encorajar da nossa experiência. Nós todos temos um repertório humano. O Ray Lima fala disso. Cada um de nós tem um repertório humano. Então, a partir do momento que a gente se apropriar desse nosso repertório humano, tem coisas que eu aprendi, tem coisas que não são minhas, mas que fazem parte, vamos dizer assim, do senso comum da minha vida, da minha trajetória, né? É o lugar comum de mim. São coisas que eu aprendi. Então, como que eu me desafiar, me encorajar a fazer com que essas coisas que são minhas possam ser compartilhadas? Então, você pode começar a resgatar daquele tempo em que você escrevia no seu diário só para você mesma. Aí tinha coisas naquele teu diário que, de fato, eram só tuas. Mas também tem coisas naquele teu diário que podem ser compartilhadas. Isso é o que eu posso chamar de um repertório humano, né? Então, eu tenho uma expertise maior para a poesia, eu tenho uma expertise maior para uma dinâmica de grupo. Então, eu tenho uma expertise maior para compor textos não poéticos. Mas tudo isso podem fazer parte da minha vivência de educação popular. Então, primeiro é a gente se dar de conta de nós mesmos, é a gente se apropriar daquilo que a gente vivenciou até hoje, daquilo que faz parte de nossa experiência, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, da nossa razão de ser. E a gente começar a pensar como colocar isso dentro de uma vivência, de uma dinâmica de educação popular. Eu lembro de coisas, minha querida, que é assim, eu cheguei num encontro, em determinado momento, pensando assim, mas o que é que eu vou fazer aqui? Como engendrei de tudo que foi jeito, né? Por exemplo, uma vez em Brasília, numa reunião com os médicos e médicas mais titulados da academia, médicos do Brasil, médicos de fora, e estava lá o educador popular, junto desses médicos. Aí, quando foi a minha vez de falar, e cada um também colocou lá o seu grande cabedal de conhecimento, a sua titulação, o seu currículo, né? E aí eu disse,
Bom, eu não tenho esse currículo aí para apresentar, eu não tenho essas formações que essa moçada tem aí. Então, eu tenho que ver aqui alguma forma de como me inserir nesse contexto, já que eu vou ter que falar. Eu não vou ficar calado, né? Eu vou colocar a minha vivência aqui. Aí, para engraçar um pouco, inclusive, assim, para amenizar mais, para suavizar mais a minha participação, então eu comecei dizendo assim, olha, gente, eu estudei teologia, mas acabei me tornando um sociólogo prático. Mas, no entanto, os sociólogos não me aceitam como sociólogo prático. Mas eu creio que todos aqui vão ter que me aceitar como sexólogo prático, porque isso eu sou. Aí comecei assim, né? A partir daí, eu passei a colocar a minha experiência. Todo mundo acabou se divertindo um pouco com essa minha fala no começo. Ninguém podia me contestar, porque não podia provar nada ao contrário, de que eu não sou sexólogo prático. Então, a partir daí, a coisa fluiu de uma beleza assim muito interessante. Eu pude colocar as ideias da educação popular naquele contexto lá, e, inclusive, dizer também que a educação popular cabe em toda a temática, atravessa todas as abordagens da medicina, se a gente quiser. Eu posso tratar de hanseníase, de tuberculose, de AIDS, de todos os agravos em saúde a partir da educação popular e a partir das linguagens das artes. E aí, aquilo que poderia ser algo que não passava pela ideia deles ouvir, eles ouviram e acabaram concordando que era muito interessante essa linguagem da educação popular, essa vivência de educação popular nos processos de saúde. Os comentários que vieram depois foi muito positivo nesse sentido. Então, aquilo que você... tem o seu Zequinha, que é falecido aqui em Fortaleza, minha querida, que ele dizia o seguinte, você não sabe do que eu sei, mas eu sei do que você não sabe. Então, tudo aquilo que você sabe vai servir para outra pessoa, porque ela não sabe do que você sabe, né? E quando ela falar, você tem muita coisa que você não sabia que vai passar a saber também. Então, a minha vivência e experiência de educador popular, a sua experiência de educador popular, vai dizer alguma coisa muito significativa para o médico, para a enfermeira, para o professor formal, para o professor universitário, né? Para todo mundo, né? Então, isso é que é importante a gente ter em mente, que o que nós sabemos é muito importante para outra pessoa. E aí, encontrar a forma de dizer isso, o primeiro passo é ter coragem. É isso. Para o cara que vem lá para o assentamento dizer que vocês não têm direito. Você canta uma cantiga para ele e faz ele sorrir e entender, com a leveza da educação popular. Aí você a quebranta, mostra as flores, né? Como antigamente, no lugar de canhões, a gente disparava flores das nossas armas. Não tenha medo, não temas. Ninguém solta a mão de ninguém. É nós por nós. Ei, ô Pedro, já que a Gorete falou aí que ninguém solta a mão de ninguém, eu posso puxar aqui uma pequena vivência para que todos possam segurar na mão um do outro? Hoje deve, por favor. Pronto. Então, gente, mentalizemos agora. Aí, primeiro, você faz assim, ó, você segura na sua própria mão e mentaliza que você está segurando na mão de cada um e cada uma que está nessa sala virtual agora. E essa sala virtual, ela representa o mundo, o nosso mundo. Então, e aí vocês vão repetir comigo assim, porque todos nós aqui hoje, já podemos dizer assim, nós somos educadores e educadoras populares, tá certo? Essa apropriação é muito importante, esse sentido de pertença, de pertencer à educação popular é muito importante.
Então, você vai mentalizando a mão do outro e da outra, você vai dizer assim. E mentalizando também o olhar que eu estou lançando agora aqui, ó. Vocês estão vendo o meu olhar? Vou até tirar os óculos. Ó. Eu estou lançando olhares para cada um de vocês e, consequentemente, cada um de vocês também vão lançar olhares de uns para com os outros e outras. E vão dizer assim, o meu olhar de educador, repita. Está todo mundo repetindo, né? Nem que seja baixinho. O meu olhar de educador, Meu olhar de educador. alcança o teu olhar. Alcança o teu olhar. Vocês. Minhas mãos de educador. Minhas mãos de educador. Seguram tuas mãos. Seguram tuas mãos. Minha missão é cuidar de ti. Minha missão é dar E dedicar-te atenção. e dedicar-te atenção. Sou educador popular. Sou educador popular. Nas práticas que desenvolvo. Nas práticas que desenvolvo. Sou cuidador popular. Sou cuidador popular. Na saúde e educação que promovo. Na saúde e educação que promovo. E o outro e a outra E o outro e a outra são o meu ponto de luz e equilíbrio. são meu ponto de luz e equilíbrio. Então, gente, olha, na nossa prática de educação popular, se a gente se perceber que a gente é ponto de luz e equilíbrio de uns para os outros, de uns para as outras, e umas para as outras, a gente vai estar sempre se percebendo que não está só. E a gente vai ter sempre a determinação e a coragem de partilhar e de compartilhar. De compartilhar o conhecimento que a gente tem, o saber que a gente tem, a experiência que a gente tem. E isso vai nos dar uma coragem tamanha que, quando a gente for para a prática dessa educação popular, a gente vai com esse encorajamento de quem está assim, ó, segurando nas mãos um dos outros. Então, quando a Gorete diz ninguém solta a mão de ninguém, mentalmente nós estamos segurando uns nas mãos dos outros. E a experiência que a gente faz aqui no Ceará, que atualmente não é mais uma experiência de gestão, porque desde janeiro que nós estamos, que a estratégia Cirandas da Vida foi desvinculada da gestão, mas não tira da gente toda uma construção que foi feita, todo um legado que foi construído, e que os profissionais de saúde, as pessoas da saúde, continuam a reconhecer isso. Provavelmente o gestor, num processo de transição, essa história toda das políticas públicas, que vocês sabem muito bem como é que é, principalmente no final de mandato e começo de outro, em que os cargos são distribuídos, né? E o loteamento se dá a partir de listas de vereadores, etc. Então, quem não está dentro desse esquema e os projetos que não estão dentro desse esquema também ficam ameaçados. Mas o legado que ficou de 15, 16 anos foi muito importante. E essa experiência haverá de ser sempre contada em alguns lugares por quem vivenciou. E somos pontos de luz e equilíbrio uns para os outros. É por isso que a educação popular, na celebração desses 100 anos de Paulo Freire, a gente pode anunciar que virão mais 100 anos, mais 200 anos, mais 300 anos, e as futuras gerações vão estar vivenciando os princípios, a prática e também os conceitos da educação popular. É isso.
Muito obrigada, Elias. Foi maravilhoso, gente. Mas não acabou, tá? Só tô agradecendo por essa vivência. A Alessandra tinha feito uma pergunta. Não sei se ela quer repetir, por favor, Alessandra. Se puder repetir, por favor. Na verdade, eu pedi, Elias, se for possível, que você fale um pouco mais dessa relação cultura popular e saúde. Tá certo. Inclusive, eu estou com 10% de bateria, viu, gente? Então, vai já descarregar aqui. E o meu carregador está com um probleminha que em alguns cantos aqui da casa ele não conecta. Mas só dizer assim, vocês têm um texto meu, tem uma fala minha no YouTube. Vocês podem encontrar lá Poeta Elias Oficial no YouTube. E vocês vão encontrar lá uma fala que eu fiz para a Rádio Literária Carrapato, que é uma rádio muito interessante no município de Crato, Ceará, em que eu falo sobre essa relação saúde e cultura. É uma fala de mais ou menos 15, 16 minutos, mas, assim, se eu fosse vocês, eu ia lá e ouvia, viu? Porque ficou bem interessante. Eu mesmo me surpreendi um pouco, porque foi de improviso, e depois, quando eu ouvi de novo, eu disse, poxa, foi eu mesmo que falei tudo isso. Então, mas essa relação saúde e cultura, ela está implicada, lá nesse texto eu falo disso, tem a ver com nossa ancestralidade, tem a ver com os espíritos da floresta, sabe? Tem a ver com a experiência indígena, tem a ver com a negritude, tem a ver com as várias comunidades que nos trazem essa herança cultural. Então, saúde e cultura está implicada na parteira, na rezadeira, na benzendeira, na cachimbeira, está implicada em tudo no lugar da saúde e no lugar da cultura. E lá nessa fala no YouTube, vocês vão perceber um pouco mais isso, que apesar de ter sido um improviso, parece que não foi, tá certo? É um pouco isso. Eu sei que o tempo aí já está esgotado. Obrigada, Elisa. Já mandei aqui no chat o seu vídeo para a gente assistir depois. Você vai ter que sair por causa do celular? É assim, ainda tem 10% aqui. Por incrível que pareça, não ficou em 9% ainda não. Tem 10%. Eu fico aqui enquanto houver bateria. Tá bom? Vamos aproveitar, vamos aproveitar o homem. Tem mais gente inscrita? Acho que não, mas... Vamos aproveitar, pessoas. Vamos... se não quiserem fazer perguntas, né, Elias, abram aí para falar um pouquinho o que é que vocês estão sentindo, o que é que vocês estão aprendendo, o que é que vocês estão refletindo a partir desse nosso primeiro encontro do curso. Assim, eu queria muito que alguém que fosse conhecida do Elias como eu sou, fizesse, reverberasse isso que eu estou sentindo. Como ele falou agora para a Ale, que está aqui do lado dele, né? Eu não consigo ver seu nome. Você fez uma pergunta para ele, né? E ele falou para você ir no YouTube. É tão incrível, sabe? Essa sintonia, quando você mergulha nesse universo da educação popular, da cultura popular, que você... É assim, como você absorve, a ligação é tão forte, entendeu? Que você não precisa de manual, você não precisa, como ele disse, você não precisa... Você tem os seus certificados, você tem o seu diploma, você tem a sua didática, você tem a sua praxis, mas, acima de tudo, a sua alma, o seu espírito, ele se eleva de uma forma tão grande, tão poderosa, que você circula, vincula, se aproxima, acolhe, segura na mão do outro nesse processo de educação popular, de cultura, de se assim,
não é nem, eu não posso dizer um processo de se humilhar, mas você se baixa assim, você fica igual ao outro, de uma forma tão amorosa, tão rica, tão plena, que independente de qual seja o problema, TB, hanseníase, HIV, sífilis, Covid, você sabe que você fez uma transmissão, um canal, uma ponte de energia positiva e que você levou saúde com. Gorete, tá cortando sua fala. Geseni, acho que ela caiu. Assim, por enquanto, você quiser ir falando. Ah, que pena que caiu. Boa noite. Eita, oi, Elias, fale. Josenil ia falando, não era, Josenil? Isso, era. Ou era outro? Pode falar, Josenil. Pode falar, poeta. Sim, claro. Eu sou o Josenil, daqui de São Carlos, São Paulo. Agradecer aí pela oportunidade. Agradecer aos companheiros que estão aí no curso, né, começando esse trabalho. Gostei muito aí das intervenções, das provocações do poeta, né, e aí na educação popular a gente usa também essa coisa da arte-terapia mesmo, né, que são recortes artísticos aliados às práticas, né, que vai trazer aí esse bem-estar, essa promoção e, ao mesmo tempo, essa provocação, né? Então, acho que todo esse tempo que a gente está vivendo aí, essa conjuntura política, social, mundial, né? Até mesmo com pandemia e tal, ela traz esse ressignificado aí, essa nova ótica para a arte mesmo, que é o que o poeta trouxe para a gente hoje brilhantemente, né? Essas provocações, essa intervenção da cultura popular, do simples. É isso, obrigado. Eu queria só fechar a minha fala. Gente, eu estou cheia de fio aqui ao meu redor para poder ser igual a Elias. Pode concluir, Gorete. Acho que tá ruim a internet, né? Elias, se vocês falam de aguentar, tiveram aqui algumas perguntas no chat. Se você poderia falar um pouco sobre a educação popular e as PICs, na integração das duas. Certo. Pense em carne e unha, certo? Educação popular e práticas integrativas e complementares de cuidado. Logo que eu passei a trabalhar na saúde como educador popular, uma das coisas que eu mais senti necessidade foi de me tornar um terapeuta nas práticas integrativas. Porque uma coisa é você levar um processo educativo para o meio do povo, para um posto de saúde, para os usuários e para os trabalhadores, e você levar essa educação de forma mais concreta, a partir das práticas integrativas. Então, as práticas integrativas dão asas para a educação popular, porque ela leva esse princípio do cuidado. E esse cuidado concreto que vai ao encontro da pele da pessoa, quando a gente, por exemplo, fala em massoterapia, fala em reiki, fala em reflexologia, fala em acupuntura, fala em tantas práticas em que você cuida literalmente das pessoas, né? E no que você cuida, você também é cuidado. Então, isso é um princípio educativo mais que fora do comum. Então, eu me tornei reikiano e massoterapeuta porque eu passei a vivenciar as práticas de educação popular, né? E também percebi que essa ligação, educação popular, cultura, práticas integrativas, o que são? É tudo cultura. São culturas que se encontram, né?
E aí isso foi muito importante para um crescimento como educador popular, para o desenvolvimento também das minhas habilidades profissionais nesse contexto e para poder fazer um discurso que não esteja em dicotomia, que não esteja, que não tenha dificuldade, porque a prática logo acompanha, ou porque vai acompanhado com a prática. Então, quando a gente levava, por exemplo, uma oficina de educação popular, de planejamento para o posto de saúde, de planejamento em práticas de educação popular em saúde para aquele posto, a gente já chegava lá cuidando dos trabalhadores. É muito diferente. Você já chegava cuidando do emocional daqueles trabalhadores. Quando um posto de saúde nos chamava, por exemplo, para cuidar das situações de conflitos entre os trabalhadores, a gente já chegava com o cuidado, e juntamente com o cuidado, com a parte da reflexão que a educação popular propõe, no contexto de modificar aquela realidade. Então, era muito interessante isso. Então, as práticas integrativas, elas oferecem uma vantagem, vamos dizer assim, importantíssima para quem deseja protagonizar a educação popular de uma forma concreta. E isso eu digo porque vivenciei e vivencio. Eu me percebo educador popular na medida em que eu me percebo também um terapeuta e na medida que eu me percebo poeta, alguém que trabalha na área da cultura. É isso. Perfeito, Elias. Estela Maris, você quer falar? Bom, boa noite para todas as gentes. Estou falando de Porto Alegre, uma noite bem fria, com temporal lá fora. Mas acho que tem um grande quentinho assim no coração ouvindo essas falas, e eu estava ouvindo o Elias falar e fiquei pensando muito assim. Eu sou fisioterapeuta, trabalho num hospital psiquiátrico, e nesse momento assim que a gente tem gestões tão duras, né, num momento de tanta truculência no país, e pensando assim a saúde mental, onde os usuários e as usuárias são tratados como sujeitos que têm sua história minorada, né, quer dizer, um diagnóstico antecede um sujeito, é maior do que a pessoa, e tem um discurso que não é validado. Muitas vezes a gente não consegue, assim, subverter essa lógica, né, quando a gente está numa gestão tão vertical, tão hierárquica, tão dura, e em consonância com, né, de alto a baixo que a gente está vivendo no país. E aí eu ficava ouvindo, né, e tendo um alento, assim, quentinho que vinha, né, dessas falas, e ao mesmo tempo me perguntando, assim, tá, mas o que eu faço com tudo isso num lugar tão duro? E aí fiquei pensando um pouco, assim, que talvez o curso e essas partilhas, né, muito, assim, né, da partir do Elias, sejam o que dá para fazer, a gente ser colo uns para os outros nesse momento, né? Talvez a gente, onde a gente esteja, não consiga produzir algumas coisas, a não ser pequenininhas coisas nas frestas, né, e entre os pingos da chuva, assim, nos encontros potentes, naqueles esbarrões em que a gente pode chegar mais perto e ampliar um pouco a coisa mais do afeto, da amorosidade, da escuta, do respeito, mas que é tão mínimo, né? Talvez essa partilha aqui seja o que dá para fazer, às vezes, um ser colo do outro, né? Então, assim, só queria expressar minha gratidão, porque talvez nesse momento seja o colo que a gente precisa para seguir resistindo, né? É isso. Turma, eu queria pedir a vocês e a coordenação, só para eu fechar minha fala, porque eu estou aqui em volta de um monte de fios. O meu celular, verdadeiramente, já liguei em bateria, já liguei em tudo, já não aguenta mais. E só para eu concluir o meu pensamento daquela minha fala, né, quando o Elias deu aquela chave do YouTube para aquela moça, e eu queria saber se eu posso.
É bem rápido, e aí eu vou sair. Eu queria também saber como eu faço para colocar a minha frequência de hoje. Pode sim concluir, Gorete. A gente só continuou porque estava caindo e a gente continuou, mas pode continuar, concluir sua fala. É por isso que eu gosto de escrever carta a lápis, porque não cai. Então, é assim, a educação popular, quando eu ganhei ela para a minha vida, quando a semente foi plantada, eu vivenciei uma época, nós tivemos uma época aqui de dengue muito pesada em Fortaleza, e chikungunya. E a maioria das pessoas idosas, mulheres que estavam passando por processos de menopausa e tudo, foram muito acometidas. E dentro dos consultórios, a gente tinha igual as escolas, uma educação bancária. Nós tínhamos birôs e médicos que, verdadeiramente, como a Elia diz, às vezes, né, não conseguem, assim, não enxergam. Então, essa senhora, ela entrou muito angustiada e o agente de saúde, ele não fica dentro do posto de saúde. O agente de saúde, ele trabalha no meio da rua. Eu digo para muita gente, o meu escritório é debaixo de uma árvore, porque o agente de saúde é para estar na rua, na porta das casas, nas famílias. Então, eu peguei uma sala de acolhimento, esperei ela voltar, e ela vinha aos prantos de choro. Então, assim, eu fiz um papel, até que eu me senti assim, chique, sabe? Aí eu abri a porta do acolhimento e pedi ela para sentar. Né? Dona Fulana, se sente? Eu digo, e agora fale. Aí ela falou, ela chorou, ela falou, ela chorou, ela falou, ela chorou. E eu escutei tudo. Então, nós vivenciamos muito isso dentro da educação popular, um processo de escuta. Porque senão a gente não tem como, né, se empoderar e potencializar na gente e no outro uma forma, um caminho, né, de atravessar aquela ponte. Isso é uma das coisas que eu aprendi muito na educação popular, sabe? E a outra coisa é o seguinte, que, gente, às vezes falta o pensamento, que, assim, existem formas, existem dinâmicas, existem cantigas, existem gestos. Assim, eu consegui inserir de uma certa forma, assim, que parece que quando eu entro no posto de saúde, eu contagio todo mundo. Eu sempre me esforço demais para trazer as coisas, para mostrar para as pessoas que ainda são, que fazem a negação desse contexto, desse respeito da cultura, do resgate, e de que nós precisamos. Tudo bem, a tecnologia está aí, mas nós não podemos dizer que nós não temos... por isso que um povo sem cultura é um povo sem passado, não existe. Então, nós precisamos deixar permanecer existir. O meu território foi onde eu nasci e me criei. Eu tenho muitos trabalhos, muitas histórias escritas que eu escrevo sobre ele, que o Ed Pop Sus conhece, que a professora Vera Dantas conhece, que o Elias conhece. E é muito bom partilhar isso com vocês. E hoje, o universo, que era o que eu ia dizer para a menina, ele contribuiu tanto, eu estava tão ansiosa desde ontem para estar aqui hoje, nesse evento, que eu acho que vocês receberam vários e-mails meus. Cadê meu link? Não sei o quê, desesperada. Eu sou ansiosa mesmo. Aí eu dialoguei com muitas pessoas. Eu estou dentro da rede Emancipa também, eu estou fazendo essa formação do Paulo Freire, e uma usuária do posto, ela se reencontrou comigo, entendeu? A Miriam, o nome dela. E aí eu fui e disse para ela, eu digo, olha, é a energia. Então, a minha energia, ela estava focada em quê? Em receber, em beber dessa água de hoje, que a educação popular me trouxe através de vocês. E eu vou encerrar a minha noite com muita gratidão mesmo, porque eu estou crescendo e estou me fortalecendo. E quando eu crescer, eu quero ser igual a Elias, a professora Vera Dantas, ao Rai Lima, a muitos e muitos outros educadores populares, quiçá, né, muito audaciosa, Paulo Freire, né? Uma boa noite para todos e todas.
eu vou me esmerar nesse curso, eu vou, assim, quem gosta de chocolate, eu vou me lambuzar, vou beber e comer com muito gosto, porque isso me faz muito bem à minha saúde, tá? Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada por essa energia, Gorete. Muito obrigada por estar aqui conosco. Rosane, para a gente finalizar, né? Que eu nem sei se Elias ainda está podendo ouvir a gente, mas pode falar, Rosane, por favor. Boa noite, eu sou Rosane, sou professora de Educação Física e trabalho num CAPS aqui em Salvador. As falas de todo mundo e de Elias, claro, né, mexeram várias coisas aqui, abriram várias gavetinhas na minha cabeça. E aí meio que vou finalizar com, porque é muita coisa que mexeu aqui, mas vou finalizar com o que eu escutei de Stella Maris e o que eu escutei de Gorete, que eu achei importante trazer, porque eu fiquei pensando assim, a gente tem uma ferramenta no CAPS que a gente chama de matriciamento, que a gente faz um matriciamento na atenção básica. E aí a gente leva a ideia da saúde mental, né? Quebra aquele rótulo da loucura na saúde mental para os profissionais da atenção básica. E aí eu fiquei pensando, do ponto de vista da educação popular, como seria fazer isso com a população, porque a gente tem esse imaginário da loucura, né? Que a loucura é perigosa, uma série de coisas, que a loucura, que o louco rasga dinheiro. E eu fiquei pensando nisso, como fazer isso em termos de educação popular, e a gente vivendo um momento do país em que o SUS está sendo dilapidado, a atenção básica vai ser desmontada, a gente provavelmente vai perder os ACS, a gente já perdeu, está perdendo o NASF também, né, que é um instrumento super importante, e eu acho que deveria se empoderar também da educação popular. E aí eu escutei o que Gorete trouxe, que é essa coisa do acolhimento, que é a escuta, né? Uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é uma escuta. E é uma coisa tão simples, e às vezes a gente não... E eu digo isso porque quando eu vou fazer o matriciamento na atenção básica, eu vejo que a maior dificuldade dos profissionais é exatamente isso, é fazer uma escuta, né? E o quanto é importante isso, e o quanto a gente precisa escutar o outro, e o quanto a gente aprende com o outro. Às vezes o outro te dá a resposta daquilo que ele vem buscar, né? E a gente tem essa dificuldade, assim, né? Trabalhando lá na ponta, porque é muita coisa, é uma correria, e assim, ó, eu me enchi de esperança, inclusive minha palavra foi essa, né? Eu me enchi de esperança em ouvir essas falas aqui, ouvir Elias e saber que a gente pode fortalecer os outros, né? E pode fazer realmente um outro país, um outro lugar, né? Para a gente morar e viverem com a dignidade mínima, né? É isso. Eu não quero falar muito também, porque eu gosto muito de falar também. Obrigada, Rosane. Gente, mais alguém quer falar? Elias, quer falar alguma coisa? Não, tá aí. Pronto. Eu ainda tenho aqui uns 8, sei lá, 5% de baterias. Na Pronto, verdade, se você quiser finalizar... Não, eu vou só concluir dizendo o seguinte. A Stella, ela falou, e a Gorete também falou, de uma coisa que é fundamental. Sem escuta, educação popular não existe, porque como dialogar sem escuta? Né? Então, se a educação popular sugere diálogo e sugere amorosidade, a escuta ela vai, na verdade, atravessar esse diálogo e essa amorosidade. Na verdade, a escuta é síntese do diálogo e da amorosidade. Então, nós precisamos pensar muito nisso. Muitas vezes, no
processo da educação popular, também para responder de uma forma diferente as duas, a gente usa uma música não apenas como pano de fundo, uma poesia não como pano de fundo, porque a educação popular, diferente de outros contextos educativos, às vezes se utiliza de uma poesia, de uma linguagem cultural, apenas como pano de fundo para fechar ou abrir evento. E isso é muito ruim para a arte, é muito ruim para a cultura. Já na educação popular, a gente trabalha essas linguagens para fortalecer. É um discurso diferente, que vai ao encontro da prática, que vai ressignificar uma compreensão, que vai gerar uma maior compreensão. Então, essa perspectiva da escuta, ela é fundamental em todos os processos educativos, quanto mais na perspectiva da educação popular. E quando a gente cuida com as práticas integrativas, é também um processo de escuta, né? Sem escuta, você não faz aquela anamnésia fundamental para você compreender como se comportar diante de um processo terapêutico, diante de um encontro de educação popular, diante de um planejamento e assim de qualquer maneira. Então, isso é importante. Então, por exemplo, quando num determinado momento você está numa roda de conversa, você está no encontro, você quebra aquele evento com uma poesia. Você não precisa nem anunciar que você vai entrar com a poesia. Você não precisa nem anunciar que você vai entrar cantando. Você simplesmente quebra aquele cerimonial e você entra. E aí é onde não é você que se impõe. Você impõe uma linguagem diferente. Você impõe uma mensagem diferente. Mas não é uma imposição, é amorosidade, né? Não é para você gerar um conflito, nem para gerar uma tensão. É para você distensionar. Então, nós, educadores populares, pensamos muito isso. Então, se o encontro está muito pesado, né? Então você diz, sigo cuidando e cantando para a vida melhorar. Sigo cuidando e cantando para a vida melhorar. Cuide de si, mas do outro queira cuidar. Cuide-se bem, cuide de si, mas do outro queira cuidar. Ame a si mesmo, faça-se o bem, mas o outro queira amar. Ame a si mesmo, faça-se o bem, mas do outro queira amar. Então, é sempre essa perspectiva de que você está cuidando de si, mas está cuidando do outro. Cuidando do outro, mas cuidando do mundo, como diz a música do Ray Lima. Eu imagino que essas figuras tão duras, tão endurecidas da realidade cotidiana que nós vemos aí, principalmente no mundo da política, mas também no mundo das religiões hoje, é a falta desse cuidado e dessa escuta. Não tem tempo para escutar, só tem tempo para projetar maldade. Inclusive, é inconcebível pensar religiosidade, pensar religião, como se vê hoje no cotidiano das redes sociais, quando não é o amor que se implica, não é a amorosidade que se implica, não é o cuidado com o outro, é uma bofetada, né? Então, nós temos que pensar nesse contexto da educação popular um pouco e muito por essa lógica da escuta. É a escuta que nos leva a construir a educação popular. E eu queria agradecer, gente, a todos vocês pelo acolhimento, pela atenção, e dizer para vocês que, para mim, foi um aprendizado. Eu ainda lido pouco com esse tipo de encontro virtual. Participei de alguns agora durante a pandemia, participei muito na rede da ANEPS, mas é sempre um aprendizado. E, para mim, hoje aqui foi um aprendizado. Eu estou recebendo aqui mais um certificado virtual por ter conseguido falar com tanta gente que me escutou
e que eu também efetivamente fiz o exercício de escutar todo mundo, porque isso é muito importante, é isso que é educação popular. Grande abraço aí para vocês todos e vamos se encontrar brevemente. No Real. Nós que Elias. agradecemos, Elias. Obrigado. Obrigado, Elias. Muito bom. Foi maravilhoso. Se quiser vir nos outros encontros, vamos adorar ouvi-lo, eu tenho certeza. Foi muito bom mesmo. Obrigada por cada palavra cantada e contada, Elias. Foi ótimo. Muito, muito obrigada. É só o Pedro se você nos quiser sair por causa que do nós celular. fazemos parte. É só o Pedro nos convocar que nós fazemos parte do mesmo time, viu? Tá bom? Obrigado, meu querido. Obrigadão. Tá, gente? Eu só vou dar uns últimos informes, tá? Todo mundo aqui tá te agradecendo no chat, Elias. Foi ótimo, maravilhoso. Mas só salientando, né, que a chamada ela é feita automaticamente. Quando ela é feita, aparece o nome da pessoa, que horas ela entrou e que horas ela saiu. Então, através dessa chamada, eu vou fazer a lista de presença de vocês, tá bom? Lembrando também que nós disponibilizamos os textos de aprofundamento no e-mail que a gente enviou para vocês. E a gente fez uma pasta no Drive que vão estar todos os textos que vamos utilizar no curso. E à medida que as aulas forem acontecendo, vamos acrescentando o texto da devida aula, certo? Sobre a aula de hoje, acrescentamos mais um texto lá no Drive para vocês terem acesso. E eu vou disponibilizar no e-mail. Nosso contato vai ficar sendo pelo e-mail. Mas, se vocês verem a necessidade de criar um grupo do WhatsApp, também podem falar que a gente pode ver a possibilidade. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa eu falar, né? Sim, próximo encontro vai ser com o Volmi, que ele é professor da UFPE, e o tema vai ser os princípios fundantes da educação popular. A gente vai disponibilizar os textos para vocês se aprofundarem anteriormente, se quiser, e também vai estar lá disponível na pasta do Drive, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Sim, os encontros são sempre nas terças-feiras, tá bom? Tirando os dias que serão feriados, que é 7, 12 de outubro, 2 de novembro, eu acho, são esses feriados, certo? Mas todos os encontros vão ser nas terças-feiras, das 19 às 21 horas. Mais alguma coisa, gente? Tá bom, eu vi aqui do WhatsApp, eu vou criar, então, um grupo e eu mando o link para vocês no e-mail, certo? Eu peço que quem está aqui também, que não tenha confirmado participação no formulário, que confirme. Só um minuto. Pronto. Que confirme a participação. Por quê? Porque só vamos enviar o link para quem confirmou a participação nesse formulário. Porque muitas vezes a gente envia o link para todo mundo, esse link acaba fugindo, acaba tendo invasão. Então, por uma questão assim metodológica, a gente só envia o link para quem confirmou participação, tá bom, gente? E eu confiro a presença só nesse formulário de quem confirmou participação. Então, por favor, quem não confirmou, confirme. A gente enviou um e-mail para todos os inscritos com esse link de confirmação da participação, tá bom? Mais alguma coisa? Se não, boa noite, gente. Foi ótimo, tá? Não, só para lembrar. Pode falar. Eu, pessoalmente, eu estou no computador do meu marido, porque eu não consegui entrar no link com o meu perfil, né? Só com o dele. Aí, não é o Andro, não viu que está presente, é a Kishihá. Aí eu tenho outro probleminha, que é o nome de branco. Esse nome de branco é usado nos documentos, né? Que é Marilene da Costa Oliveira. Mas às vezes até eu esqueço que me chamo desse jeito. Tá bom? Então, o nome social é Kishihá. Viu? Só detalhe. Pode pegar a foto. Tá bom, Kishihá, vou anotar. Teve também outra pessoa da secretaria que eu anotei o nome, que é Rita. Mas eu peço que se vocês puderem entrar com o e-mail de vocês, se puder, né? Se não, também avisa que eu dou um jeito. Mas se puderem entrar com o e-mail de vocês, fica melhor, porque a presença já sai automaticamente. Não mais, é isso, gente. Eu agradeço muito a participação de todos hoje. Acho que foi maravilhoso. Foi ótimo se conectar um pouquinho com vocês, sentir um pouco de como vai ser o curso, né? E espero que seja maravilhoso, assim como está sendo hoje. Então, boa noite a todos, gente. E até a próxima semana.
Obrigado. Boa noite, gente. Valeu. Obrigada, boa noite. Boa noite.